Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom nós estar aqui, né? Para nós cuidar das coisas do Senhor, cuidar da nossa alma. Nós vamos ficar de pé para nós fazer uma pequena oração e agradecer a Deus, né? Por essa abençoada e maravilhosa oportunidade. Pai Santo, maravilhoso. Nós estamos aqui, ó Pai querido, unidos e reunidos para ouvir a Tua palavra. Pai querido, nós pedimos, Senhor, com insistência, que o Senhor fale conosco, ó Pai querido, aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos ou aquilo que achamos que é bom. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o plano do Senhor é bom, perfeito e agradável. Por isso, ó Pai querido, nós estamos aqui, ó Pai querido, sedento para ouvir a Tua voz. Porque a Tua voz nos liberta, nos cura, a Tua palavra nos traz paz. A Tua palavra nos traz esperança e a Tua palavra é a nossa salvação. Por isso, ó Pai querido, nós pedimos, Senhor, que acampe os Teus santos e poderosos anjos aqui. E repreendemos todos os comichões de ouvido, todo impedimento que venha contra a nossa mente, toda distração nesse momento, para que nós podemos ouvir bem a Tua voz e gravar a Tua palavra no nosso coração. E nós dissemos amém. Amém? Glória a Deus. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Glória a Deus, né? Quem é aquele homem que carregou a cruz? O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele carregou aquela cruz para nos dar a oportunidade de nós estar aqui nesse momento, de muitas pessoas estar reunidas para cuidar da alma. Ele carregou aquela cruz para salvar a nossa alma. Ele pagou um alto preço, porque ele sabia que não havia esperança para a humanidade se ele não fosse o sacrifício. Um homem santo, um homem separado do pecado, que nunca pecou, que não teve nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma acusação contra ele. Amém? O próprio rei falou que nenhuma condenação veio para esse homem, não veio culpa dele, né? Mas era que ele precisava, era necessário que ele fosse para aquele madeiro, para que nós pudéssemos estar aqui e para que nós alcançamos a salvação da nossa alma. Agora nós temos que aproveitar, nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos, porque um dia nós vamos partir. Um dia nós vamos partir. Um dia nós vamos partir, ou Jesus vai voltar para buscar ele. Então é tempo de nós despertar, de nós ficar alerta, de nós nos preparar para ir morar no céu. Amém? Se eu vou passar a oportunidade para a Jolimar, mas a minha esposa cantar um hino aqui, para a gente começar, né? Glória a Deus, aleluia. Santo e maravilhoso, Deus santo de poder. Quem está sentindo frio, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo do Senhor, essas crianças aí. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando o hino 212 da cristã. Glória. Aleluia. Glórias, aleluia. Santo maravilhoso. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os ferrar. A milícia dos inimigos marcha em
luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam o cruz, haveria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para lhes pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Quem peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se remida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ouve libertar as pobres almas oprimidas. Fiquem furioso as tentadas. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Aleluias, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluias, né? Glória a Deus. Olha, irmãos, essa batalha que falou aí, essa batalha que nós estamos aqui na terra, essa batalha que nós estamos vivendo aqui, que foi cantado nesse hino aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa batalha que foi entoada aqui, esse hino, essa batalha não começou aqui na terra. Essa batalha começou no céu. Então,
muitos anos atrás, bilhões de anos, né? Teve uma batalha no céu. Então, tudo que tem aqui na terra de ruim, a mentira, o engano, a inveja, o ódio, isso começou lá no céu. A terra, Deus criou a terra era perfeita, corria tudo bem na terra. Deus criou todas as coisas para dar tudo certo. Mas houve uma batalha no céu que nós vamos ver em Apocalipse 12, versículo 7 em diante. Quem tiver com a sua Bíblia, pode abrir aí, Apocalipse 12, 7. Aonde que começou toda essa batalha? E agora a batalha agora é na terra. A batalha agora é nossa. Eu quero dizer para nós que essa luta é nossa. Os anjos de Deus já venceu a luta lá no céu. Lá no céu não tem guerra mais. Lá no céu não tem batalha. Lá no céu não tem mentira. Lá no céu não tem inveja. Lá no céu não tem ódio. Lá no céu corre tudo de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós oramos, Pai, que seja feito aqui na terra como é feito no céu. Porque no céu é tudo feito conforme a vontade de Deus. Lá está tudo alinhado. Porque o adversário, o opositor, que não quis obedecer Deus, foi lançado para a terra. Por isso que nós temos tanto problema. Mas isso não é desculpa para nós. Porque Jesus já veio, já nos deu autoridade. Já deu autoridade à igreja a pisar serpente e escorpião sem sofrer nenhum mal, nenhum dano, nenhum mal. E nós temos que pegar as armas que Jesus ele coloca nas nossas mãos. Amém? Todos encontraram? Apocalipse 12, versículo 7. Glória a Deus. Eu vou pedir ajuda de Mar para ler para nós. Você vai ler do 7 até o 12. Glória a Deus. Do 7 ao 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão contra os seus anjos. Mas não perseveravam, nem mais o seu lugar se achavam nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, é o poder do seu Cristo. Porque já não acusador de nossos irmãos, e derribado o qual diante o nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vos que eles neles habitais. Ei dos que habitaram na terra e no mar, porque o diabo desce a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui fala do começo da batalha. E o texto começa no 7 assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão com seus anjos. Então houve uma batalha no céu entre os anjos que estavam a serviço de Deus contra os rebeldes. Então uma batalha. E ali o que aconteceu? Os anjos das trevas, eles não puderam mais ficar no céu. Não foi achado o lugar deles para o céu. Eles foram derrotados.
Então no céu está livre de qualquer acusação. No céu não tem batalha mais, porque o opositor foi lançado fora do céu. Foi lançado fora do céu. Mas ai da terra e do mar. Porque o adversário, a velha serpente, o acusador, o diabo, chegou até nós. E é por isso que nós estamos em guerra. Por isso que o apóstolo Paulo falou que a nossa guerra não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados, os potestades, os príncipes e as hostes espirituais. E ainda tem mais uma hierarquia, que é as castas de demônios. Reúne os chefes, os líderes do demônio, só num lugar e se torna a casta de demônio. E esses demônios que Jesus falou que só sai, se não com jejum e oração. Por isso que a guerra, irmão, por isso que a guerra está entrando nesses problemas. Por isso que tem muita morte, muito assassinato, muita inveja, muitas palavras de maldição, porque os demônios chegam até aqui. E é poucas pessoas que se preparam, poucas pessoas que pegam as armas certas. Como é que os anjos venceram? Como é que eles venceram a batalha no céu? Entendeu? Vamos ver aqui. O 9 diz assim, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Espera aí. 11. Versículo 11 é agora. E eles o venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então eles lançaram pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos, irmãos, é quando nós aceitamos o sacrifício que foi feito naquele madeiro. Quando nós reconhecemos aquele sacrifício. E como é que a gente vai reconhecer o sacrifício, pastor? É quando nós pegamos o testemunho que foi pregado, o testemunho que está nas suas mãos, o testemunho que está nesse púlpito da vitória que Jesus conquistou sobre a morte. Foi preciso de derramar sangue. O sangue de Jesus é o que tem todo o poder. Então, quando nós cremos nesse testemunho, crê que eu estou falando de viver. Crê de levar uma vida reta para o Senhor. É crê de obedecer, de abandonar o pecado, de abandonar as coisas do mundo que não agrada a Deus. E aí nós vamos receber poder. Nós vamos receber autoridade para nós vencer as nossas batalhas espirituais. Com uma só palavra, irmãos, quando nós levamos a vida na palavra de Deus, com uma só palavra, o inimigo ele cai por terra. Mas ele tem estratégia, só qual a estratégia dele é não deixar nós conhecer essa palavra. Não deixar nós obedecer essa palavra. Ele chega coisas no lugar. Ele nos oferece um caminho mais fácil. Ele nos oferece coisas para nos tirar da palavra de Deus. A luta nos céus, a luta no espaço, para que nós não tivéssemos, para nós não ouvir essa palavra, porque essa palavra é o poder de Deus. O Satanás, ele sabe que essa palavra é preciosa, ele sabe que essa palavra derruba as obras dele, quebra as cadeias, desfaz os laços, e ele sabe que um homem ou mulher que ouve essa palavra e coloca em prática, vira um adversário para ele, um adversário que ele não tem como fazer mais nada. Ele sabe do poder dessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, por esse motivo, ele não quer deixar que nós venhamos conhecer essa palavra. Ele coloca dificuldade, coloca barreira, nos mostra caminho mais fácil. Satanás, irmãos, um dia ele me apresentou lá em casa. Ele falou para mim assim que aquele homem lá de cima que a gente abençoado tem guardado a sua casa. Mas eu também posso te dar muita coisa boa. Quer negociar comigo. E no final de tudo ele falou, mas aí você vai ter que me obedecer. Quer dizer, você vai largar essa obra desse homem, e eu vou te dar tudo o que você quer. E eu perguntei a ele, o que você vai me dar? Ele falou, posso te dar muitas coisas. Posso te dar muito dinheiro e eu posso deixar você conhecido no mundo todo. Eu falei, mas como é que você vai fazer isso? Eu vou te dar uma marca de roupa. Falou o nome lá, o nome estranho.
com os olhos fechados, com gás, falando antes para mim. Eu falei, mas tem um problema, que conhecido eu já sou. Aqui na terra eu sou pouco conhecido, mas no céu eu sou muito conhecido. No inferno também eu sou conhecido. E tem outra coisa, já tem uma marca. Sabe qual é a minha marca? A minha marca é cristão, seguidor de Cristo. A minha marca é o sangue de Jesus. Aí ele mostrou e mudar. E por isso que eu não gosto de você. Eu falei, você nunca gostou. E ele falou, eu nunca gostei, mas eu usava você como meu cavalo. Eu falei, você usava enquanto eu não conhecia essa palavra. Mas eu conheci essa palavra. Depois que o homem conhece essa palavra, de viver com essa palavra, ele é o servo de Deus. E Deus dá autoridade, irmãos. Deus tem autoridade para nós aqui nessa terra, para que nós fazemos a obra dele, para que nós quebramos as cadeias do maligno. Essa guerra agora é nossa, a guerra dos anjos é desse. Agora os anjos estão aqui na terra para nos auxiliar. Os anjos é nosso conservo. Nós somos servos de Deus e os anjos são o nosso conservo. As nossas orações, a nossa vida com Deus é que move o coração de Deus. Quando a gente leva uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, Deus ele manda os anjos. A gente tem autoridade de pedir Deus. O Senhor envia um anjo lá na casa de fulano, o anjo vai. Envia outro anjo lá na casa de ciclano, o anjo vai. Quebra aquela cadeia, quebra aquela maldição, quebra aquele laço, o anjo vai. Porque o anjo ele está alinhado com os planos de Deus para nos ajudar aqui na terra. Tem muitos anjos aqui na terra. Muitos anjos aqui na terra. É muitos medos que Deus envia por causa de nós. Porque o Satanás ele não está preocupado com cavalo, ele está preocupado com boi, ele está preocupado com casa, ele está preocupado com carro. Isso ele até dá para a gente. Ele até dá para nos enganar, tem dado muitas coisas para enganar os homens, mas ele quer a alma, a nossa alma que é preciosa. Ele quer a alma, ele toca e te dá dinheiro a troco da sua alma. Se você quiser fazer um pacto com ele, ele faz um pacto com você para ganhar a sua alma. Precioso é a alma. Mas Jesus também ele morreu para salvar a nossa alma. Então a luta entre o bem e o mal por causa da alma. Para onde vai a sua alma? Para quem você vai entregar a sua alma? Quem é dono da sua alma? É nós que decidimos. Se você decidir que Jesus é dono da sua alma, se eu falar assim, ele já comprou minha alma é do Senhor. Mas aí nós precisamos de obedecer essa palavra. Nós precisamos de obedecer a palavra de Jesus. Para que ele, de fato, ele seja dono da nossa alma. Nós temos que entregar tudo para Jesus, irmão. Nós não podemos descer. Nós temos que ser o frio ou quente. Morno Deus não aceita, um pé lá, outro pé cá. Aí não aceita não. Nem o Satanás gosta de gente assim. Satanás ele gosta de pessoas decidir. Vão matar, vão matar. Vão roubar. Vai para prostituição, para macumba. É meia-noite, é uma hora. Na hora que ele manda, ele gosta de servo bom. Jesus também ele gosta de servo bom. Os guerreiros que as mulheres cantam aí. Os guerreiros se preparam para a batalha. Então nós temos que nos preparar para essa batalha. Vamos ler o 9. O 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então o que acontece? O Satanás é o demônio-chefe. Ele que planejou todos os planos lá no céu para rebelião. Achou que estava fazendo tudo debaixo do pano. Tem pessoas que fazem rebelião aqui no meio. Tem pessoas que faz. Nicolim, na escola. Para todo lugar tem rebelião. A mente não é do homem, a mente é de Satanás. Rebelião de cadeia, de coisinha, não tem? A mente é de quem? Satanás. Tudo que ele fez lá em cima, ele trouxe para a terra. Essa terra era para ser uma maravilha. A terra era para ser uma maravilha. Não era para um animal comer outro, não era para nada disso. Mas Satanás ele trouxe toda maldade, tudo que ele é. Ele trouxe tudo que ele é. Então, nós precisamos, irmão, de nos posicionar.
de tomar posse das bênçãos que Jesus, Ele comprou para nós a preço de sangue. Ele comprou aquilo que Adão havia perdido da Noé. Satanás enganou Adão, mas a Eva. Adão tinha autoridade e poder sobre toda a criação. Todas. Se Adão chamasse o leão vinha. Chamava a baleia vinha. Adão tinha total autoridade. E Deus colocou a terra aos cuidados de Adão. Deus falou, você vai colocar o nome de todos os animais. Até na mulher, Adão colocou o nome de varoa, Eva, porque é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa mulher chamada varoa. Adão colocou o nome em tudo, no fruto, E Satanás, irmãos, ele armou um plano, ele armou uma estratégia. Eu quero falar para nós aqui nessa noite que Satanás ele não chega de qualquer maneira para dar conta da pessoa. Eles são estrategistas, ele faz um plano. E eles não trabalham desorientados. Eles não lutam entre si. Agora eu vou pedir a Aparecida para ver a Bíblia aí para nós, em Mateus 12. Mateus 12. Eles não lutam entre si. Eles são muito organizados. Mateus 12. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mateus 12, espera que eu vou encontrar o versículo aqui. Mateus 12, você pode ler do 25. Do 25. 25 a 28. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás dividido, está contra si mesmo. Como pois subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônio por Beelzebul, por que os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém. Amém? Bem, então, irmãos, aqui eu quero deixar para nós que Satanás eles não luta entre si. Eles não lutam, eles são organizados. Eles respeitam a hierarquia. Tem um chefe e vai descendo, tem os comandantes, tem o general. Eles não lutam desorganizados. No reino do céu também, tem organização. É Deus no topo, Jesus, e aí meus anjos, vai descendo, hierarquia. Os anjos de Deus também, eles não lutam entre si. Nem os anjos de Deus e nem os anjos das trevas, mas o homem de Deus. É 3 reinos que tem. Tem o reino dos céus, o reino das trevas e o reino dos homens. O reino dos homens, um mata o outro, um rouba do outro, um engana o outro, um fala do outro. Mas no reino dos céus e no reino das trevas, não. Eles são unidos. Eles trabalham unidos com a missão. O reino de Deus trabalha para salvar, para libertar as almas. E o reino das trevas, eles são unidos para destruir, para matar, para causar sofrimento, destruição de família, de acidente, de bebida, de drogas, e tudo que destrói o homem, eles estão unidos para destruir. Eles não lutam entre si. E Jesus trata disso. O 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo todo reino dividido em si mesmo, Deus devastará. E toda cidade ou casa dividido contra si mesmo não subsistirá.
não subsistirá, não vai conseguir. A família tem lutado entre si, né? Família, um não gosta do outro, um não conversa com ele, competição. A cidade também tem lutado entre si. Um país tem lutado entre si, tem causado muita destruição, matado criança, idoso, matado com guerra, porque está lutando entre si. Então está sendo destruído. Os homens vão destruindo entre si, mas o reino do Satanás não. No 26 fala assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se Satanás está lutando contra Satanás, Jesus disse, Satanás está lutando contra Satanás, ele está dividido em si mesmo. Então está destruindo, um diabo matando o outro, né? Um diabo lutando contra o outro, tá? Não dá. Então, como vai subsistir? Eles lutam entre. Se um exército, irmão, se um exército lutar entre si, um vai matando o outro. Se numa família, o marido lutar contra a esposa lutar contra o marido, os filhos lá lutar contra os pais, como é que vai crescer essa família? Como é que vai prosperar essa família? E o reino do Satanás, eles não lutam entre si, eles lutam unidos. Tem demônio de destruição, tem demônio de morte, tem demônio de enfermidade. Tem as pombageiras na área da vida sentimental, que amarra a vida sentimental da pessoa. Tem demônio para tudo, é contra tipo de situação aqui na terra. Uma terça da parte dos anjos de Deus foi lançada para a terra. A Bíblia diz que no céu tem milhares e milhares de anos. Milhares e milhares de anos. Você sabe quantos demônios tem aqui na terra? É muitos demônios. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais agora, para nós ver a batalha que está travada no céu. Porque nós estamos aqui. Porque tem muitos crentes em muitos lugares, tem muitos cristãos em muitos lugares que estão orando, que estão buscando a Deus. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais, nós nos exportávamos, nós desmaiávamos. A luta travada que está aqui por causa da alma, por causa da nossa alma. Então, eles não lutam entre si. O 28 diz assim, 28 aí. Amém? Contaram aí? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Diz assim: mas se eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, consideramente chegou a vós o reino de Deus. Então Jesus está falando, se eu expulso demônio é pelo poder de Deus. Eu expulso demônio é pelo poder de Deus. Isso prova que o reino do céu chegou até a vós. Jesus diz que ele operou muitos milagres na terra. Esses milagres que ele operou na terra foi para que nós creiamos. Para que o homem crê que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias e o Filho de Deus. E crendo nisso tem a salvação por meio de obedecer a palavra de Deus. Então por que a terra está sofrendo? Porque eles não querem nada com Deus. Não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo. Tem tempo para o casamento, você vai casar. O casamento marcado já. Você já preparou tudo. Já está tudo preparado. O lugar que você vai casar, a roupa, já está tudo do jeito. O buffet, está tudo. Tá vendo? Já preparou. E ela não está errada. Está certo. Porque se deixar tudo para cima da hora, não vai dar nada certo. E mais e para morar no céu? Você já se preparou? Nós temos nos preparado para morar no céu? Nós temos feito uma lista de coisas que nós precisamos tirar da nossa vida e coisas que nós precisamos trazer para a nossa vida para nós ir morar no céu? Nós temos? Ou nós vamos tocando de qualquer maneira? Amor, e aí cai aqui, ó, vai descansar com Deus. E a gente sabe que não é assim. A maioria das pessoas, 75% das pessoas que estão sobre a terra, se morrer, inferno. Mas a família tem que pedir, pode descansar com Deus. Não. Então nós temos que nos preparar, porque nós estamos em guerra. Quem vai lutar sem arma? Nós não podemos lutar sem arma. Nós temos que pegar as armas de Efésios 6. Paulo falou, pega agora as armas que Deus lhe dá. Que Deus lhe deu.
Pega as armas que Deus lhe deu. O que é a arma? A espada, capacete, cinturão, couraça, escudo, sapato nos pés, porque nós estamos em guerra. Então nós temos que nos preparar, irmão. Nós não podemos viver despercebidos. Até nas igrejas, irmão. Até nas igrejas as pessoas estão despreparadas, porque não tem ensinamento. E em muitas igrejas as pessoas têm dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Se nós não obedecer a palavra de Deus, não tem jeito. Se Deus mandou Satanás embora para a terra, mandou ele embora do céu, foi expulso do céu, porque ele não estava obedecendo as ordens. Agora, vai subir desobediente para lá. Deus vai levar desobediente para lá. Agora, você quer uma pessoa problemática, uma pessoa que usa droga, uma pessoa que fuma, que briga, você quer em sua casa? Levar, vou morar com você, sim. Vou levar o fulano para morar com o meu marido mais filho. Problemático, vocês querem? Quer não? Por quê? Vocês falam para ir para a direita e ir para a esquerda. Você quer não? Mas por quê? Não quer problema. Deus também não quer problema no céu, não. Deus quer servo fiel, servo obediente. Quando Jesus contou a parábola, ele disse que naquele dia o Senhor vai falar: entra para a casa do meu pai bendito, você foi um servo fiel. No céu não é lugar de bagunça, bagunça aqui na terra. Ai, como é que está aí? Assim, aqui na terra tem lugar disso. Se quiser aproveitar, pode aproveitar aqui. Que se for para cima, não tem isso não. E se aproveitar aqui também, não vai para lá. Eu já fui dessa bagunça aí. Se tivesse uns anos atrás, eu estava mentindo lá. Ainda estava falando vocês do que? Mas que a turma fica lá perdendo tempo lá. Tá doido? Todo dia no culto, não precisa disso não. Mas Satanás foi me amarrando minha vida toda. Ele foi amarrando minha vida de uma tal maneira que soltou para mim só Jesus. E eu agradeço a Deus por causa disso. As coisas foram apertando, luz em casa não tinha, comida na lata não tinha, eu não tinha paz, crédito nem de uma pinga, nem de um cigarro não tinha. Eles me mandavam embora até do boteco. Esse lugar mesmo que era um boteco, eles me mandavam embora. Vai embora, você está falando demais. Vocês acham que eu falo muito? Eu preciso ver que se eu tivesse tomado umas 3 ou 4 cachaças, como é que eu falo? Mas Deus só mudou as palavras, tirou as palavras de maldição, colocou palavras de bênção, falou: você vai e pega a minha palavra. É assim que Deus faz. Então o reino de Satanás, ele não luta entre si. O Satanás não briga com o outro, não. Quem briga com o outro é o homem. O homem briga com a mulher, não briga? A mulher briga com o homem, briga com os filhos, se responde os pais, não. Ele não, ele atua. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aqui na terra também, na igreja também é assim. Na igreja, vamos falar da igreja um pouquinho. A igreja tem liderança. Tem homens e tem mulheres de Deus. Então tem hierarquia. Eu não posso passar na frente do meu pastor, porque eu tenho pastor. Eu não posso passar na frente dele. Se tiver alinhado com a palavra de Deus, eu tenho que obedecer. Se estiver fora, eu falo: eu não obedeço não. Se estiver fora, eu não obedeço. Se estiver na palavra de Deus, eu tenho que obedecer. Porque senão eu já estou fora. Senão eu estou fora da presença de Deus. Deus não trabalha com desobediente. A mulher deve obedecer o marido. Vocês sabem disso, né? Vocês que é mulher sabem disso, né? Deve obedecer. E é fácil obedecer? É gostoso? E não é obedecer, é honrar. É honrar. É estar acima de obedecer. Honrar é ser submissa, é saber da posição que você tem uma posição abaixo do seu marido, mas não é para o marido também mandar na mulher, não é nada disso. É hierarquia de responsabilidade. O homem tem responsabilidade de orar pela esposa, de orar pelo casamento, de colocar a casa em ordem. É responsabilidade. E a mulher está abaixo, submissão. E os filhos é submisso, os dois. E todos são submissos a Cristo. E Cristo é submisso a Deus. Tem uma hierarquia. É Deus sentado no trono, Jesus embaixo. Né? Aí depois vem o homem, e depois vem a mulher, e depois vem os filhos. Por isso que eu falei para Esther, que para ela é mais difícil ainda. Ela tem que obedecer a Deus, obedecer a Cristo, obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer o avô, a professora, e tudo, ela só tem só que obedecer. Ela não manda nada.
E só obedecer. Quando ela tiver a casinha dela, ela tiver o marido, ela vai ter que obedecer a Deus, a Cristo, o marido e os filhos vai passar a obedecer a ela. É ir aqui, mas isso não é ruim, não, isso é bom. É bom porque está tudo na ordem de Deus agora. As mulheres têm que arrumar um homem de Deus, né? O homem de Deus já é mais fácil. Nós já temos a nossa natureza, não. Se arrumar um homem que não é de Deus ainda, vai sofrer. O homem também que arruma uma mulher que não é de Deus também, é só o sangue de Jesus. Então, nós somos cristãos, irmãos, nós temos que escolher viver de acordo com a palavra de Deus. Porque se não dá errado, aí depois vai dar, está muito joelho no chão. Vai orar. E não pode largar, mas não, você sabe, casamento é até a morte. Morte se separa. Depois se dá um probleminha e tem um juramento. Fala assim, você promete honrar o seu marido na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separa. Quem separa? Só pode. Aí dá um probleminha, vamos juntar minhas coisas, vou embora. Pode ir embora, mas tem que ficar sozinho até o marido morrer, ou até a pessoa morrer. E a pessoa não morre de jeito nenhum. Deus não vou levar, não. E oração contrária, Deus não aceita, não, tá? Fala, leva fulano, você leva? Não leva, não. Oração contrária, não. E tem que reconciliar. Ou fica sozinho, ou reconcilia com a. Por isso que é uma escolha séria. O casamento é um ministério de Deus muito sério, de muita responsabilidade. O Limar vai casar também, né, irmão? Glória a Deus. E em pecado também não pode ficar. Aí que está o negócio, né? Ou casa ou fica sozinha, e se casou não pode separar. Eita, glória! Pode separar, mas não pode casar de novo. Então Maria já venceu a batalha dela. Quantos nós só ficou casado? 40? Glória a Deus, sabe? Tá vendo? Eu já vou para 5 anos pelejando, né, gente? Carregando a cruz. Ela carrega a cruz e eu carrego a cruz. E Jesus carrega nós dois. É assim. Mas a luta vem, irmão. A luta vem. Não pensa que casamento é só. E eu pensei, irmão. Quando eu estava para casar, eu pensei como é que eu ia tratar minha esposa, de não sei o quê. Mas na prática, meu filho, as coisas saem fora, às vezes, a gente coloca pia, a gente tem que clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus e fazer as pazes, perdoar. Para casamento dar certo, tem que perdoar. Para a gente viver uma vida cristã, a gente tem que perdoar as pessoas. Porque nós todos cometemos erro, nós todos falhamos, nós todos pecamos. Então nós temos que perdoar. A oração do Pai Nosso, perdoa, Senhor. Assim como nós perdoamos quem nos usou, e se não perdoar, não vai. O perdão, a falta de perdão leva muitas pessoas para o inferno. Satanás sabe disso. Ele sabe que Deus quer que nós perdoamos, do mesmo jeito que Ele nos perdoa. E aí Ele coloca pedra no nosso coração. Endurece o coração, não perdoa mesmo. Aí quem não perdoa é Satanás. Aí está com ele. Então Satanás não luta entre si. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós não podemos lutar entre si. O apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A luta nossa não é com a luta não é contra a esposa, a luta do meu esposo não é contra mim, não é contra os filhos, não é contra o vizinho, não é contra ninguém que está de carne e osso, ou sangue. É contra os principados, potestades, os príncipes, as hortas espirituais. Contra essas 4 classes de demônios é a nossa luta. E o Satanás ele usa pessoas para nos preocupar. Aí a gente vai, dá um chute na canela da pessoa e bate palma. Assim. E eu fico escondidinho. Mas quando a gente conhece essa palavra, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Cai por terra, aplica o sangue de Jesus, está queimado em nome de Jesus. As maioria das palavras que a gente ouve não vem de Deus e nem do homem. Vem de Satanás. Nós mesmos não temos poder nenhum. Ou nós servimos a Deus, ou nós somos escravos do... É 2 forças mais fortes, mais poderosas que nós. Nós não fazemos a nossa vontade. Quem está bebendo aí não está fazendo a vontade dele, não. Mas ele está enganado, ele falou, eu bebo porque eu quero. Mentira. Não deve porque está sendo influenciado para beber. Não deve porque quer. E nós estamos aqui também, nós não estamos porque nós queremos. Nós estamos aqui porque nós somos influenciados pelo Espírito Santo.
Pelo Espírito Glória a Santo. Deus. Amém, Jesus. E olha como é difícil o Espírito Santo influenciar as pessoas. Porque as pessoas estão tão corrompidas com o mal, estão tão corrompidas com o engano, que é difícil, porque isso aqui era para estar cheio. Esse ponto aqui não era para caber, porque essa palavra é a maior bênção que tem aqui na terra. As igrejas da terra eram para estar tudo lotada. É para nego estar brigando para entrar. Mas está brigando para sair. Qualquer coisa, vou sair da igreja. É porque o Satanás colocou, não vai não, porque lá você vai aprender a palavra e você vai virar um problema para mim. Eu não quero que você vá lá não. Vai beber, vai dançar, vai dormir, vai assistir um filme. Eu, quando era do mundo, assistia filme quase a noite toda. Quando eu estava querendo cochilar, ainda passava uma água no rosto aí, para mim ver o final do filme. Eu tenho que ver esse final do filme. É engano do Satanás. E hoje para a igreja, não. Para a igreja, eu não quero ver, porque aqui a gente aprende a palavra de Deus. Então, irmão, nós vamos agora Agora nós falamos da guerra. Nós falamos da guerra, né? Como é que começou a guerra? Que Satanás foi lançado aqui na terra. Por isso que causa tantos problemas. E há muitos anos que ele foi lançado aqui na terra. Ele faz guerra, prostituição, adultério, briga, morte, irmão matando irmão matando pai matando irmão. Isso tudo é arrumação dele. Separação de família. Tudo é arrumação dele. Tudo. Acidente de trânsito, obra de macumbaria. Isso tudo é arrumação dele. E aqui no Mateus, Jesus diz que eles não lutam entre si. Eles têm um plano, eles têm um adversário. Sabe quem é o adversário deles? É nós. Sem nós ter feito nada com ele. Só porque nós somos a premissa de Deus. Você sabe o valor que você tem para Deus? Você sabe o valor que vale a sua alma, o valor que tem a sua alma, o preço que foi pago pela sua alma? Satanás, ele é adversário nosso. Ele não tem adversário com carro, ele é adversário de carro, não tem animal nenhum. Adversário do homem. Ele quer destruir o homem, porque Deus nos criou imagem e semelhança dele. E nós vamos para o lugar onde ele foi, isso. E ele quer que você vai para lá. Tem um porém que fala assim, ok, de Canaã. Como é que é? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não peça a mim. Se você não vai, não peça a mim. Se você não vai, não peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você sabe quem não vai para Canaã? Satanás. Não vai. Ele não vai e não quer que você vá. Não quer que você vá para lá, não, porque ele sabe as maravilhas. Ele queria reinar lá em cima. Ele queria ser o rei lá de cima. Tão bom que o negócio era que ele queria ser o rei lá de cima. Eu vou sentar acima do trono desse homem aqui e vou ficar reinando tudo aqui. Porque quem governa o céu, governa a terra e governa tudo. Ele falou, eu tenho uma alta posição aqui, mas eu posso subir mais em cima. Eu quero governar tudo. Isso aqui é bom demais. Mas ele caiu do cavalo. Eu quero te falar uma coisa. Se Deus colocou você na posição, você fica na posição que ele te pôs, tá? Não vai passar a subir para cima, não, vai dar problema. É no lugarzinho que ele te pôs. Jesus disse que aquele que é fiel no pouco, no muito é colocado. Se você for um servo fiel, Deus vai colocar você para tomar conta de coisas grandes. Mas precisa ter fidelidade, compromisso, responsabilidade. Compromisso, responsabilidade, tem que ser. Se você tiver uma empresa, você tem um funcionário de responsável, que mete a mão no seu dinheiro, você vai colocar ele para mexer com dinheiro?
com o seu contador lá, contador, você vai colocar? E esse cara tem responsabilidade, esse cara master de serviço, não pode deixar o meu funcionário por conta dele, senão a empresa vai quebrar. Deus também é assim, irmãos. Deus ele coloca pessoas que têm disposição, pessoas que têm compromisso, que têm amor pelas almas. Amor é o segredo para mexer, para participar da obra de Deus. Amor. E o amor verdadeiro, não é amor de homem, não. Amor do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca amor no nosso coração. Coloca amor. Deus é amor. Se você quiser trabalhar para Deus, pede Ele. Pede Ele para colocar o amor no seu coraçãozinho, para mudar esse coração duro. Esse coração duro nosso tem que mudar. Arrancar ele e colocar outro. E dói às vezes, quando Deus começa a mexer nas coisas, dói. Essa palavra do bode, você fica bem fora. A roupa não pode. E quanto mais você chega perto de Deus, mais você vai perceber que você precisa mudar. Não falei com Deus aqui, viu ele? Falei, Senhor, me leva mais para perto de ti, anda tudo em pureza, não tem. Eu sou a dono da minha vida. O Senhor já me encontrou a perto de sangue e eu entrego, já entreguei, eu entrego tudo para o Senhor. Eu quero servir o Senhor. Eu quero fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Mas às vezes na hora da prática mesmo a gente quer voltar para trás. O Senhor não quer fazer não, mas tem que entregar tudo. Por isso que tem homens e mulheres que são usados por Deus, que tem a carta branca com Deus, ele fala aqui na terra, Jesus assina embaixo e as coisas acontecem porque ele já entregou tudo. Ele entregou de corpo e alma. Ele entrega tudo. Não adianta ficar resistindo, não. Entrega tudo. Entrega tudo para Jesus. E para nós entregar tudo para Jesus, nós precisamos de abrir mão dos nossos próprios interesses. Interesse financeiro às vezes interesse ficar relaxado em casa, deitadinho, ao telefone toca, vamos lá. Às vezes você vai até arrastando. Eu e minha esposa, às vezes nós estamos com um problema em casa, que nós temos alguns probleminhas. Nós não somos assim santa alma, tem algumas pequenininhas, né, Ju? Mas Jesus, ele passa a mão, joga tudo por terra, cai por terra e nós fica rígido. Glória a Deus. Aí nós temos alguns probleminhas, quando nós estamos com problema, eu penso assim, eu quero ficar quietinho, não quero ver ninguém, não vou pro telefone, não. Top. Gente. Aí nós temos que consertar, pedir perdão no outro e consertar ali, dar um abraço e falar, Jesus, eu passo na frente, não dá não. É assim. Assim é a nossa vida, é assim. Né? Então a gente precisa de entregar responsabilidade. A gente tem que fazer as coisas sem querer às vezes. Eu dificilmente falto de culto, irmão. Eu não posso faltar de culto. Só se eu estiver passando mal ou não tiver jeito de ouvir mesmo. Porque eu assumi uma responsabilidade com Jesus. Eu aceitei ser pastor. Eu fui chamado e aceitei. Pastor é para quê? Para cuidar das pessoas, para cuidar de rebanho. Então se me ligar eu tenho que ir. Pode ser meia-noite, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas. Ué, eu tenho que ir, eu aceitei. E Deus vai me abençoar. Deus abençoa, ele passa na frente, ele faz tudo, mas Deus ele conta com você nessa obra. Amém. A disposição, a gente tem que ter disposição. Porque tem almas sofrendo, almas morrendo. E ele está assim, ó, dançando. Nós estamos em guerra. Mas é para fazer. Jesus fazia? Pelo que eu vejo, o senhor não, tem muitos homens de Deus aí. Muitos assim. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus aí na terra. Mas só que Jesus fazia. Jesus orava pelas pessoas, Jesus visitava a casa das pessoas. Jesus ele atravessou o mar da Galileia na hora que o mar estava mais bravo. Eu acredito que era aproximadamente meio-dia, o mar ficou muito nervoso, né? Agitado, as águas do mar. E aí ele atravessou aonde que a água começou a entrar no barco. O discípulo falou, só não se importa de nós morrer, de nós perecer aqui. Jesus falou, não sei o que é. Eita, Jesus repreendia também. Pastor também para repreender, tá?
Pastor também para colocar as coisas no lugar, para falar a verdade da palavra de Deus. Não adianta nós tampar. Jesus falou, vocês têm fé, não? Cadê as festas? Eu estou ensinando vocês. Nós estamos dando quase 3 anos e vocês não têm fé até hoje. O tanto de milagre que você já viu. Calma, amado. Repara, gente. Repara. Isso pode mirar. Jesus atravessou porque tinha um homem endemoniado de Gadara. Tinha uma legião de demônio do outro lado. Aquele homem era um problema para aquela região. E aquele homem estava sofrendo, se cortando, tipo apóstolo, corria dentro do cemitério. Jesus libertou e falou: vai para a sua casa, vai para a sua família. Conta eles como fui bom para irmãos. A minha situação não era diferente, não. Eu ficava 15 dias sem tomar banho, fumando carro, bebendo cachaça, fumando cigarro, andando até de carro para ali para cá. Não sei se vocês conhecem pessoas que viciaram em carro, roda para todo lado, fedendo de suor, com cigarro, com cachaça, ainda para caça com mulher ainda. Arrependido em nome de Jesus, né? Amarrado. Como é que vai fazer? Não tinha jeito. E aí, quando eu saí da clínica, que eu fiquei lá 1 ano e 9 meses, 16 dias ouvindo essa palavra, quando eu saí de lá, eu li esse trecho. Saí de lá na parte da tarde, depois do almoço, Jesus, o Espírito Santo falou para mim: vai para sua casa, fala com ela, como eu fui bom para eles. Eu não falo. Jesus é maravilhoso, irmão. Eu me sinto, toda vez que eu leio esse trecho de demoniado de Gadara, eu vejo lá. Muito nervoso, não tinha relacionamento, eu falo com a esposa. Deus é que repreende, Deus que me coloca no meu lugar. Porque se eu voltar a beber, pode juntar as coisas e pode ir embora. No outro dia, mesma hora. Não aguenta, não. Mas eu não vou, eu sou bom, né? Eu vou caçar sofrimento para mim. Se Jesus já me tirou de lá, então eu tenho que evitar, eu tenho que vir. Dia. Porque agora não, agora Jesus ele me tirou do lamaçal e me colocou meus pés firmes nos caminhos dele, para cuidar das coisas dele. Amém? Então nós vamos ler agora 1 Pedro. Você consegue ler? Você participar, tá bem? 1 Pedro, glória a Deus. Então nós já lemos 2 coisas. Nós já entendemos que como é que o adversário, como é que começou essa guerra. E também nós lemos que o adversário nosso, eles não lutam entre si. 1 Pedro 5, primeira carta de Pedro, ajuda aí. Primeira carta de Pedro 5, 7. Glória a Deus. 1 Pedro, glória a Deus. Eu marquei tudo marcadinho aqui, mas às vezes na hora o não sai do jeito que a gente. 1 Pedro, glória a Deus. 1 Pedro 5, 7. Oi, pode começar do 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Então, irmãos, agora nós vamos aprender como é que nós vamos resistir. Como é que os cristãos do passado resistiram? Como é que Pedro, como é que Maria Madalena, como é que Maria Salomé, como é que Maria, mãe de Jesus, como é que os cristãos até hoje resistem à fúria de Satanás? Como é que é? Então nós vamos no 7 e falar assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre quem? Sobre Cristo. Lança sobre Cristo todas as nossas ansiedades, entrega os seus caminhos, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lança a nossa ansiedade, as nossas preocupações. Lança nele e ele fala: venha a mim todos vós que estão cansados e subcarregados, eu aliviarei para vir de mim, que eu vou aliviar vocês. Seja meu seguidor e aprenda
aprenda comigo que sou bondoso e tenho coração humilde, em mim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, lançando. Então, quando aceitamos Jesus, nós temos que lançar todos os nossos problemas nele. Lançar e confiar. Lançar. Seja sóbrio. Andar sempre na sã consciência. Andar sempre na sã consciência. Com a consciência boa diante do Senhor. Com a consciência limpa diante do Senhor. Seja sóbrio e vigilante. E vigiar. Sabe por que Caeva caiu no laço de Satanás? É porque ele não vigiou. Sabe por que Sansão caiu no laço? Porque ele não vigiou. Sabe por que Davi caiu no laço? Porque ele não vigiou. Não vigiou, não tinha vigilância. A gente tem que vigiar de algum lugar, de algumas pessoas, de alguma situação. Tem que vigiar, porque senão o Satanás está ali. Se eu ficar, vamos supor, eu saio de casa e paro perto de umas mulherzadas na rua. Satanás está me observando, porque Satanás está dentro. Ele está observando. Eita, tá. Vou tentar, quem sabe, né? Quem sabe ele cai no laço. É assim. Aí começa a conversar daqui, começa a conversar dali, eu estou ali. Vai conversando, Satanás está ali, irmão. Não é só dessa área, não. É em muitas áreas. Tem coisas que nós temos que fugir. A Bíblia fala, foge fora da aparência do. Você está num lugar onde é que não tem conversa de Deus. Onde é que tem conversa só pro lado de lá. Tem homens que a gente não pode ficar perto deles. O assunto deles é só mulher. Será que mulher bonita, que não sei o que lá, e eu vou ficar lá assim, emprestando meu ouvido para eles, não. Meu ouvido tem que estar onde é que está a palavra de Deus. Onde é que eu vou ser edificado? Vocês não levam uma coisa. Vai no salão de beleza, depende do salão de beleza, você sai de outra coisa. E você sai de lá desconvertida. Você entra convertido e se confiar, você sai desconvertido de lá. Porque a palavra tem poder. O Paulo falou assim, não vos enganeis, porque as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a usar só palavra de morte. É morte. Separação de casamento. Tem gente que você vai conversar com ele só separar. Não tem a palavra. Então nós temos que ser sóbrio e vigilante. Vigilante por quê? Porque o diabo, o vosso adversário. Quem é nosso adversário? O diabo, o vosso adversário. Anda de redor. Procurando a quem der. A quem tratar. Ele está andando assim, Você está aí. Se você aceitou Jesus, você tem um anjo igual a você. Mas ele está assim, Será que o Jesus mata querer, né? Ele está te olhando. Você está dormindo, ele está te olhando. Você olha para um lado, ele está olhando. Você vê um dinheiro, ele fala, gostou do dinheiro. Quem sabe se eu chegar aquele dinheiro para ela? Então ele está de redor, procurando uma oportunidade. Para nos destruir. Para acabar com a nossa vida, para nos afastar do caminho, para nos tirar da presença de Deus, para nos enganar. Então, seja sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário, o diabo, anda de redor, bramando feito um leão, buscando a quem tragar. Ele anda feito um leão, bramando feito um leão, porque ele quer ser parecido com Cristo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele anda bramando feito um leão. Ele quer ficar parecido com um leão, mas ele não é leão. Bramando, procurando a quem quer, bora. Jesus não. Jesus, ele está aqui na terra, procurando um coração aberto, e a Bíblia diz que ele está chegando lá. Se alguém ouvir a minha voz, aí você vai ter que abrir a porta. Fala, entra Jesus, senta aqui, faz a mudança que aí ele vai entrar, ele vai fazer a mudança em você. Mas o leão aqui, o adversário, ele anda procurando uma brechinha só. Uma brechinha só, ele mete o pé na porta e cai para dentro e fala, essa casa é minha agora. É assim que ele faz. Ele não sai daqui de jeito nenhum. Aí tem que ir só o sangue de Jesus para tirar. Então nós temos que ser sóbrio e vigilante. O Novo fala assim, ao que resiste firme na fé, sendo
sabendo que a mesma aflição se cumpre entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Então, o que Pedro está falando aqui? Seja firme na fé, porque a luta que você está passando, os irmãos na fé também estão passando. No mundo inteiro, é o mesmo adversário, é a mesma estratégia, é o mesmo plano, é tirar do caminho do Senhor, afastar o Senhor, mas seja firme na fé. Fé em quem? Fé em Deus. Fé em Cristo. E o que gera fé? Vocês sabem o que gera fé no homem? Abre aí em Romanos. Abre aí em Romanos. É a confiança, mas o que gera a confiança em Deus? Abre aí em Romanos. O que gera a confiança em Deus? Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Deixa eu encontrar. Romanos 10, peraí. Ajuda o pastor aí. Romanos 10. Glória a Deus. Romanos 10, 17. Quem encontrou ele pode ler bem alto para nós. Pode. Romanos 10. Achou aí, Júlio? Romanos 10, 17. Assim, a fé veio pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pode? É só aí. Assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, por meio da pregação da palavra. Quem não ouve a palavra não tem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso gera fé em nós. Quanto mais você vai ouvir a palavra, mais fé você vai ter, porque aqui tem milagres, tem o poder de Deus aqui, em Deus do Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. O Gênesis, o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, são maravilhosos, irmão. E Deus criou tudo com poder da palavra. E quando você fala assim, está repreendida em nome de Jesus, a pessoa pode estar lá na Bahia, pode estar lá no Ceará. O Satanás, essa palavra não tem barreira. Parede aqui não serve a palavra de Deus. Não tem barreira a palavra de Deus. Não tem distância. Pode estar lá nos Estados Unidos, se você está ligando para a pessoa que se ouviu a voz, o Satanás ele tem que obedecer. Se você for um homem ou uma mulher de Deus, tiver o Espírito Santo, tiver alinhado com Deus, ele tem que obedecer e cair por terra. Eu fico maravilhado com o livro de Gênesis. E Deus disse, haja luz, a luz é uma cor. Você deu na hora. O mundo era todo em trevas, coberto, era tudo água e coberto de escuridão. E o Espírito de Deus movia sobre as águas, no meio da escuridão. E Deus disse, haja luz. E a luz começou a existir. E as águas se separam em duas partes. A parte de cima é chamada céu, a parte de baixo é chamada mares. E assim se fez. E as águas de baixo ajuntam só no lugar e aparece a terra seca. E assim vai ser. Mas quando chegou no homem, Deus falou, agora façamos o homem a nossa imagem. Você pegou o boneco, o barro. Amassou o barro, fez o boneco, soprou nele. Foi de vidro, o homem se tornou, aquele boneco se tornou alma viva. Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos de ouvir a palavra. Nós precisamos de ouvir a palavra, por quê? Essa palavra é o poder de Deus. Essa palavra é o poder de Deus. Essa palavra liberta. Essa palavra cura, transforma, batiza com o Espírito Santo e salva a alma do homem. Então aqui no 1 Pedro, voltando aí no 1 Pedro, glória a Deus. Deixa eu encontrar 1 Pedro aqui. Glória a Deus. 1 Pedro.
Quem encontrou aí, diga glória a Deus. 1 Pedro 5. Encontrou aí? Todos encontraram? 1 Pedro. Então, aqui Pedro fala: seja sob vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando feito leão, procurando a quem traga, aos qual resiste firme na fé, sabendo que os mesmos aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo todo. A batalha é contra o mesmo adversário. Essa luta que nós passamos aqui na terra é contra o mesmo adversário. E ele quer nos afastar de Deus. Mas se nós continuar firme na fé, por meio de ouvir a palavra de Deus, cada vez nós vamos ter mais fé. E aí nós vamos ficando firmes na fé. E aí nós vamos resistindo a Ele. E o Senhor vai nos revertir de autoridade, de poder, com as armaduras, com os frutos do Espírito Santo. E aí nós vamos vencendo as aflições. Nós vamos vencendo a batalha. Agora o último versículo também que nos mostra, o último versículo está em Tiago,